Nesse sábado, o nosso programa Entre Atos vai conversar com o bailarino, coreógrafo, ator e diretor Roberto Lima. Alô, Roberto, tudo bem? É um prazer enorme recebê-lo em nosso programa. Roberto, conta pra gente como foi a sua iniciação com a dança. Aguarda um pouquinho. Já já você responde. E vocês também esperem um pouquinho só. Já já voltamos com Roberto Lima. Defranco Online. Tudo para o seu escritório, mesas, cadeiras, arquivos e muito mais. Visite online nosso showroom www.defrancoonline.com e para maiores informações, ligue 21 247 40460. Oficina de teatro para iniciantes com o diretor Silvio Frois, ator e diretor com trabalhos em teatro, cinema e em novelas da TV Globo. Aulas no Meyer e em Copacabana. Na oficina de teatro com Silvio Frois, os alunos recebem aulas de desinibição, improvisação, jogos teatrais, construção de personagens, estudos de textos teatrais e outras técnicas de preparação teatral. Durante o curso, os alunos trabalham no elenco de espetáculos teatrais dirigidos por Silvio Frois e apresentados em teatros no Rio de Janeiro. Trabalhando nos espetáculos da oficina, o aluno forma currículo de trabalhos para seguir sua carreira profissional como ator. Para informações sobre como se inscrever na oficina de atores com Silvio Frois, ligue em Copacabana para o telefone 2235-3105 e no Meyer para o telefone 3579-0953. Para mais informações sobre a oficina de teatro com Silvio Frois, veja no site oficinadeatores.com.br. Voltamos a apresentar Entre Atos com Silvio Frois. Voltamos com Roberto Lima. Agora sim, Roberto, sua resposta, por favor. Eu comecei meus estudos de balé na Academia Eufani Peçanha, uma grande academia de uma importantíssima mestra da dança em Niterói e, na verdade, conduzido pela filha dela, a Jânia Batista, que era uma colega minha de escola, de colégio. Sentia em mim um interesse muito grande pelas artes, não é? Mas nada que pudesse chegar perto do balé clássico. Isso era uma coisa que realmente não vinha para mim, não é? Mas ela já dançava, já desde cedo, por ser menina, começou logo cedo, com mãe, professora de balé, não é? E aí, um belo dia, ela marcou dia e horário para que eu fosse até a academia. Chegando lá, eu assisti a aula da turma mais adiantada da academia. E eu fiquei absolutamente impactado com o que eu vi. Quando eu vi aquela aula, com aquela grandiosidade, não é? Com aquele valor estupendo de arte que saltava ali dentro, e também alguma coisa mágica se deu dentro de mim, não é? Eu, com 14 anos, não sabia explicar nada disso. O fenômeno aconteceu. Eu encontrei ali alguma coisa que era mais forte que eu. Eu fiquei absolutamente tomado e no primeiro dia eu já queria saber como é que eu comprava uma malha, como é que eu podia comprar uma sapatilha e iniciar os meus estudos, né? E no dia seguinte já estava eu iniciando o meu estudo de balé clássico com a Eufani Peçanha dando aula, ela mesma, e me conduzindo, por assim dizer, pela mão. Porque eu, inclusive, fui o primeiro rapaz, o primeiro homem a fazer balé na academia dela. Até aquele momento, a academia já existia há muitos anos, mas até aquele momento só meninas cursavam balé na academia dela. Eu fui o primeiro rapaz que ela teve dentro da academia dela. Depois, claro, outros tantos. Mas eu fui o primeiro rapaz da academia de balé. Então, isso foi também uma coisa que durante a vida inteira isso foi comentado, não é? Porque acabou sendo uma coisa diferente, uma coisa extraordinária. Então foi assim, eu fiquei muito bem assessorado desde o início. Eu iniciei bem e fui bem direto, caminhando com essa formação que ela proporcionava dentro da academia dela. É interessante essa sua história da iniciação da dança,
na academia da nossa saudosa e querida Eufani Peçanha, que, aliás, eu conheci bastante. Mas me diga, Roberto, naquela época havia muito preconceito quando um rapaz mostrava vontade de fazer balé clássico? Preconceito com balé sempre existiu. Na minha época existia demais e não existia essa abertura que hoje tem, não é? Hoje os meninos sentem o mesmo preconceito, porque eu vivo isso com eles, eu percebo, a gente dialoga o tempo todo, eles são meus pares, não é? Então eu percebo isso muito claramente. Mas hoje a sociedade está diferente, né? Quer dizer, de alguma maneira você tem mais coragem, você está mais pronto para os desafios, no sentido de dizer, eu quero, se você gosta muito bem, se você não gosta, ok, vou seguir a minha verdade, vou seguir o meu, vamos dizer, as minhas convicções. Então, eu acho que hoje a diferença é essa. Mas o preconceito se mantém. Ainda hoje você não vê meninos em academia de balé, ainda hoje você não vê jovens, mais adolescentes, por exemplo, não vê. Então, ainda hoje o número é reduzidíssimo, as academias de balé tentando fazer todas as promoções possíveis, dando bolsas de estudos, para que os meninos encontrem pelo menos um espaço, um caminho para a profissionalização, não é? Mas eu, por exemplo, tinha realmente esse lugar, né? O que vai acontecer? O que será que vai acontecer com essa minha escolha? Será que vai dar certo? Será que o que eu estou querendo para mim vai dar certo? Tive medo, claro, tive insegurança, mas como aquilo era muito forte dentro de mim, mas muito forte, absolutamente, eu não vi em momento nenhum a possibilidade de não acontecer. Quer dizer, eu em relação à coisa e a coisa em relação a mim. A minha escolha era acertada. Então, por mais que eu tivesse medos, inseguranças, etc., aquilo era muito forte dentro de mim. Então, eu parti com toda a minha coragem, com o meu medo, com os meus sonhos, e fui em busca desse encontro que passou a ser um encontro absoluto, um encontro do sagrado. É como se eu estivesse diante do sagrado, realmente. Então não tinha como fugir dessa realidade. Essa realidade era mais forte que tudo. Então, embora o preconceito existisse, como hoje ainda existe, que mudou muito pouco nesse sentido, infelizmente, muito infelizmente, né, que se diga, o fato é que quando você está diante daquilo que você acredita, que aquilo é a sua verdade, não há quem te segure, não há situação que segure você. E que bom que tenha sido assim, não é? Porque eu não arredei pé, momento nenhum, não senti que eu podia ficar fora disso, hora nenhuma, e esse processo foi um processo muito rico, com muitas conquistas, com muitas possibilidades, e comecei dentro de um valor de aprendizado muito forte. Então essa base me deu também um tanto de coragem, não é? Porque eu sabia que eu tinha ali um aprendizado de muito valor. Essa pergunta sobre o preconceito que eu fiz a você foi em função do meu exemplo, que ao assumir a carreira de ator há 53 anos atrás, enfrentei o maior preconceito. Eu imagino um rapaz querendo fazer balé clássico, uma arte considerada pela sociedade essencialmente feminina. Mas, Roberto, sempre foi sua convicção ser bailarino clássico? Aguarde um pouquinho, já já você responde. E vocês, esperem, voltamos já com Roberto Lima. Defranco Online, tudo para o seu escritório, mesas, cadeiras, arquivos e muito mais. Visite online nosso showroom www.defrancoonline.com e para maiores informações, ligue 21 247 40460. Oficina de teatro para iniciantes com o diretor Silvio Frois, ator e diretor com trabalhos em teatro, cinema e em novelas da TV Globo. Aulas no Meyer e em Copacabana.
Na oficina de teatro com Silvio Frois, os alunos recebem aulas de desinibição, improvisação, jogos teatrais, construção de personagens, estudos de textos teatrais e outras técnicas de preparação teatral. Durante o curso, os alunos trabalham no elenco de espetáculos teatrais dirigidos por Silvio Frois e apresentados em teatros no Rio de Janeiro. Trabalhando nos espetáculos da oficina, o aluno forma currículo de trabalhos para seguir sua carreira profissional como ator. Para informações sobre como se inscrever na oficina de atores com Silvio Frois, ligue em Copacabana para o telefone 2235-3105 e no Meier para o telefone 3579-0953. Para mais informações sobre a oficina de teatro com Silvio Frois, veja no site oficinadeatores.com.br. Voltamos a apresentar Entre Atos com Silvio Frois. Agora sim, Roberto, responde pra gente. Foi sempre uma convicção sua ser bailarino clássico? Eu nunca tive convicção de ser bailarino clássico na minha vida, porque eu não conhecia o balé clássico quando eu iniciei balé. Não é? Como ele aconteceu por acaso, através de uma amiga minha que me provocou, não é? e me levou até uma academia de balé, ali eu fiz um encontro. Então, quer dizer, eu não tinha, vamos dizer, anteriormente, desde menininho, muito novinho, embora eu fosse novo, eu tinha 14 anos quando eu iniciei balé, mas podia ser que já tivesse alguma coisa dentro de mim aos 5, 6, 7, não. Eu sabia que tinha as artes estavam dentro de mim, isso com toda certeza, porque desde a minha tenra infância, eu sempre gostei de teatro, sempre brinquei de teatro, sempre fiz teatro no colégio, sempre dancei, inclusive, sempre gostei de dançar muito. Dança de salão, nos bailinhos, em boate, quer dizer, esse tipo de encontro em relação à dança, né? Mas a convicção propriamente dita com o balé clássico, isso não. Isso foi um dispositivo que foi acionado no exato momento em que eu me deparei com o encontro, e, vamos dizer, com a minha primeira aula de balé assistida, não a primeira aula feita, mas a minha primeira aula assistida já me levou para esse lugar. Eu assisti a aula, fiquei encantado e a partir daí comecei a querer que isso fizesse parte de forma definitiva, absoluta da minha vida. Nunca, nunca, em momento algum, eu tive alguma dúvida em relação a esse assunto. Eu sou bailarino dormindo, acordado, parado, andando, sentado, enfim, eu sou o tempo todo, eu sou a dança está em mim, eu penso a dança, eu amo a dança, isso é de lá até aqui, apesar dos pesares, das grandes dificuldades, das grandes situações que a gente vive, isso nunca me abateu, em momento algum. Nunca pensei em desistir, nunca pensei em mudar de ramo, vamos dizer assim. Nunca, nem em sonhos, em pesadelos, isso nunca se deu. Então, realmente é algo extraordinário que entrou para a minha vida, entrou aos 14 anos e entrou para ficar para toda a vida. Mas podemos dizer que a sua convicção foi bastante precoce, porque na maioria das vezes, aos 14 anos, ninguém definiu ainda o caminho, determinou o caminho a seguir na vida, né? Conte pra gente, como se deu a sua profissionalização? Bom, a minha profissionalização se deu da seguinte maneira. Eu fazia aula na Academia de Balé da Eufani Peçanha e ela me fez um crescimento comigo, é claro, né? Fui me desenvolvendo. Um belo dia, ela propôs a mim que eu fizesse um exame de admissão para a Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E ali foi um primeiro desafio. Eu então fiz essa prova para a Escola de Danças do Teatro Municipal, passei e ingressei na Escola de Danças. Nesse momento, um mundo novo se apresenta para você. Eu estava em Niterói, dentro de uma realidade de academia de balé, que é um contexto, e passei a integrar uma escola de danças clássicas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que tem a sua formação feita num prazo total de 9 anos, com várias disciplinas, não é?
E é dança caráter, contemporâneo, terminologia da dança, história da dança, balé clássico, aulas de padedê, enfim. Então eu ali comecei a ganhar um mundo se abrindo para mim e, consequentemente, encontrando também ali profissionais, vários profissionais, porque para cada disciplina dessa é um profissional. E com isso eu comecei a conhecer esse universo e ser apresentado ao que seria futuramente, vamos dizer, a minha entrada no campo profissional da dança. Então, assim iniciou a minha profissionalização. Foi a minha entrada na Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal, hoje chamada de Escola Estadual de Dança Maria Oleneva. Quando é que você começou a diversificar a sua vida profissional entre bailarino, coreógrafo, diretor e ator? Bom, meu leque profissional começa a partir do momento que eu entro para a escola de danças e ali eu começo a descobrir também um momento na minha vida que era o momento de uma formação acadêmica para além dessa da dança, né? Quer dizer, pensando em fazer um curso nível superior, porque eu estava naquela idade onde você busca nível superior, então eu comecei a me interessar em fazer escola de teatro. Naquela época em que eu fiz faculdade, não existia ainda o curso de dança em nível superior. Então, mesmo que eu tivesse essa vontade, não aconteceria, né? Mas o de teatro já existia. A escola de teatro que é dentro da Unirio, né? Da Universidade do Rio de Janeiro. Então, eu entrei para a faculdade de teatro e comecei a cursar o teatro e ali, junto com a minha formação em dança, a coisa começou a eclodir de uma forma impressionante. Eu juntei as duas áreas de uma tal maneira que eu já não sabia onde começava uma e terminava a outra dentro de mim. Isso foi muito interessante, importantíssimo, porque me deu uma amplitude de formação, né? Porque aí eu consegui juntar duas áreas muito afins, dança e teatro, dentro de um corpo só. E isso foi extraordinário. Ali, naquele momento, eu já sabia que eu queria mesmo isso, já estava engajado nisso. Um momento antes de eu entrar para a faculdade de teatro, eu fiz o concurso para o Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E passei no concurso. E no ano seguinte eu entrei para a faculdade. Então eu comecei a fazer a faculdade de teatro já bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, profissional. E a faculdade correndo ali. E nesse momento eu comecei a descobrir a outra possibilidade, que era a linguagem teatral para a minha carreira também. Então eu comecei a me ver como intérprete, antes de ser bailarino ou ser ator, intérprete. Aquele que está diante do ofício da cena. E aí eu comecei a fazer muitas coisas, porque comecei a conhecer muita gente. Dentro da faculdade você vai conhecendo muitas pessoas, dentro do corpo de baile também. E aí a minha carreira deslanchou, de lá até aqui, graças a Deus, com muitas oportunidades, com muitos trabalhos importantes, qualificados, em que eu podia me expressar de uma maneira importante. Não é? Fiz muito espetáculo musical, fiz Chorus Line, Evita, Splish Splash, Dizzy Croquettes, né? Eu sou um deles. Havia sido feita uma montagem de Dizzy Croquettes, logo que nasceu o espetáculo Dizzy Croquettes, em 1973. Esse grupo viajou, saiu para fora do país, fez uma carreira na França, em Paris, também em Nova York. Depois eles retornaram. Quando eles retornaram de uma carreira já longa, ficaram parados um tempo, e aí depois o Lene quis retomar o espetáculo de Dizzy Croquettes como ele foi concebido. Então, alguns deles se mantiveram no espetáculo e o Lene Dale, que era a figura central do espetáculo, né? Mãe, pai, tudo, né? Junto com Wagner, ele então fez uma seleção de novos bailarinos intérpretes para que a gente pudesse então compor o elenco original, né? Então eu entrei.
E aí fizemos também uma carreira linda, longa, de muito sucesso, graças a Deus. A sua diversificação profissional se dá no momento quando você começa a faculdade de teatro e passa no concurso para ser bailarino profissional. Agora, Roberto, quando é que você se tornou efetivamente diretor de balé? Fazer direção de balé? Aguarde um pouquinho, já já você responde. E vocês também, nos aguardem. Voltamos já já com Roberto Lima. Defranco Online, tudo para o seu escritório, mesas, cadeiras, arquivos e muito mais. Visite online nosso showroom www.defrancoonline.com e para maiores informações, ligue 21 24740460. Oficina de teatro para iniciantes com o diretor Silvio Frois, ator e diretor com trabalhos em teatro, cinema e em novelas da TV Globo. Aulas no Meyer e em Copacabana. Na oficina de teatro com Silvio Frois, os alunos recebem aulas de desinibição, improvisação, jogos teatrais, construção de personagens, estudos de textos teatrais e outras técnicas de preparação teatral. Durante o curso, os alunos trabalham no elenco de espetáculos teatrais dirigidos por Silvio Frois e apresentados em teatros no Rio de Janeiro. Trabalhando nos espetáculos da oficina, o aluno forma currículo de trabalhos para seguir sua carreira profissional como ator. Para informações sobre como se inscrever na oficina de atores com Silvio Frois, ligue em Copacabana para o telefone 2235-3105 e no Meyer para o telefone 3579-0953. Para mais informações sobre a oficina de teatro com Silvio Frois, veja no site oficinadeatores.com.br. Voltamos a apresentar Entre Atos com Silvio Frois. Voltamos a conversar com Roberto Lima. Agora, Roberto, quando é que você se tornou efetivamente diretor de balé? Bom, a minha direção no balé começou com a Companhia de Balé da cidade de Niterói. Não é? A Companhia de Balé da cidade de Niterói foi formada em 1992 e eu tinha tido um projeto. Não é? Fui, assim, por assim dizer, o mentor intelectual desse projeto, redigi o projeto e criei, então, uma possibilidade desse trabalho poder ser apresentado à Prefeitura de Niterói e com vistas à criação de uma companhia, já que a cidade de Niterói é uma cidade vocacionada para a dança desde sempre. São inúmeras as academias de dança em Niterói. Então a resposta é quase que natural ter uma companhia para poder todo esse volume de alunos, jovens e adultos também, claro, pudessem ingressar no âmbito profissional, e uma cidade com essa vocação é natural que possa ter uma companhia que faça a representação de todos esses profissionais, esse conjunto de alunos, né, que se tornam profissionais. Então, eu fiz esse projeto, foi apresentado esse projeto, e a gente então criou, junto à prefeitura, e nasceu a Companhia de Balé. Nesse momento eu me fiz diretor, e a partir daí eu fui construindo uma história de direção. Nessa companhia, quando ela foi criada em 92, eu fiquei 1 ano e meio como diretor. Depois saí, passaram-se vários anos, e eu retornei para a direção da Companhia de Balé, a convite do secretário de Cultura, à época o Marcos Gomes, e ele então me fez o convite e eu reingressei como diretor na Companhia de Balé. Esse trabalho aconteceu e eu fiquei mais 8 anos e meio à frente desse trabalho. Então a direção da Companhia de Balé de Niterói meio que dá a mim um start nesse aspecto de dirigir e me ver diretor, pensando de uma forma macro uma unidade de trabalho artístico com toda a sua complexidade, né, que é um organismo vivo, cheio de questões, e eu pude, de uma certa maneira, fazer esse trabalho prosperar, não é? Dentro do meu ponto de vista, dentro da minha esfera de atuação. Então, esse foi um trabalho, sem dúvida alguma, que me trouxe uma rica possibilidade
de experienciar uma atuação nesse campo na direção, né? No cargo de direção, de atuar como diretor. A sua direção da Companhia de Balé da cidade de Niterói foi um marco muito importante para a cidade. Inclusive fazendo os trabalhos belíssimos que eu mesmo assisti a alguns. Agora, quando se deu a sua ida para o carnaval, para ser coreógrafo de comissão de frente de escola de samba? Bom, o carnaval começa com uma experiência pioneira, fazendo a comissão de frente da escola de samba União da Ilha da Conceição. Essa escola, ela desfilava em Niterói no grupo especial de Niterói. Então, nessa ocasião, eu tinha uma amiga muito querida, bailarina, que tinha um irmão que era vice-presidente dessa escola de samba. E ele, então, conversou com ela e perguntou se ela teria um amigo, uma pessoa da dança que pudesse se interessar em fazer uma composição de comissão de frente formada por bailarinos. Ela conversou comigo, sempre fui amante de carnaval, não é? Eu nasci, inclusive, numa terça-feira de carnaval, então eu sou uma pessoa do carnaval desde o início, desde sempre, né? Então, ela conversou comigo e eu achei que seria uma experiência bacana, importante, e topei, fiquei entusiasmado, e fizemos a comissão de frente da União da Ilha da Conceição. Esse ano foi muito legal, a gente conseguiu uma repercussão maravilhosa, bailarinos incríveis, a comissão teve um resultado bonito, importante, e nós ganhamos um prêmio, que Niterói tinha um prêmio também, que conferia aos melhores do carnaval, chamado Galo de Ouro. E eu ganhei esse prêmio nesse ano, isso em 1987. Depois disso, fiz mais 2 anos na Ilha da Conceição, quando então um carnavalesco amigo meu, que tinha ido começando a sua história no Carnaval do Rio de Janeiro, ganhou numa defesa de samba, de enredos, melhor dizendo, o enredo da Elis Regina, que falava sobre a Elis Regina, que é o Eli Peron Frangilo, né? Ele é de Macaé, é um amigo querido que também fez dança aqui em Niterói comigo e tudo mais. Nos conhecemos desde lá. E nessa ocasião, então, ele achou que minha experiência já ali acontecendo, né, com a Escola de Samba em Niterói, com resultado bacana, ele me fez o convite para, vamos dizer, ficar responsável, como coreógrafo responsável pela comissão da Mocidade Independente Padre Miguel. Foi uma responsabilidade gigantesca, né? Porque você está falando de uma escola de uma potência absurda, né? De uma história forte, incrível, uma nação que carrega ali um peso danado. Então eu recebi o desafio com muita alegria, com muito entusiasmo e fiz o meu trabalho na Mocidade. Depois da Mocidade, fiquei mais um ano na Mocidade, e depois disso o Peron saiu. Ele foi para a União da Ilha do Governador. Esse mesmo carnavalesco que me convidou para a Mocidade foi quem também me oportunizou na União da Ilha, né? Eu fui para a União da Ilha e construí lá também o meu trabalho coreográfico. E aí a coisa desencadeou completamente e foi embora. Quer dizer, o Peron já não estava mais nesse contexto, ele não assumiu mais nenhum carnaval no Rio, mas eu já estava apresentado de alguma maneira a essa, vamos dizer, a essa comunidade, não é, de carnaval, e aí o meu nome foi seguindo com outros convites, com outras oportunidades, e aí deslanchou, porque fiz várias escolas de samba, né? Só na Tradição fiquei 10 anos, Escola de Samba Tradição, mas fiz Vila Isabel, São Clemente, Acadêmicos do Cubango, Caprichosos de Pilares, Porto da Pedra, né? Eu fiz assim um conjunto de escolas, isso são 30 anos à frente desse trabalho com comissão de frente no Carnaval do Rio de Janeiro. Então foi uma oportunidade maravilhosa. Depois teve uma oportunidade também muito singular, que eu fui convidado para fazer um ano só, aconteceu isso, foi formada uma comissão de frente para a abertura do Carnaval antes da primeira escola desfilar, né?
São 2 dias de escola de samba, o primeiro e o segundo dia, e eu fiz então a abertura que aconteceu nesses 2 dias. Essa foi uma oportunidade maravilhosa, com a Banda dos Fuzileiros Navais, tinha uma alegoria conosco e a minha comissão de frente fazendo a abertura do Carnaval no Rio de Janeiro. Não tinha vínculo com nenhuma escola, isso era diretamente ligada à Liga das Escolas de Samba, que teve essa ideia, e eu recebi o convite, honroso convite, por parte do Milton Cunha, que era o responsável por essa chamada abertura do desfiles das escolas de samba naquele ano. Mais uma vez, Niterói, né, através da escola de samba, te introduziu, te lançou, né, para todas as escolas de samba que você já trabalhou, para um universo enorme de escolas de samba que você vem trabalhando até os dias de hoje, né? Agora, Roberto, você como bailarino do Teatro Municipal, que ainda como está se dando o trabalho lá no teatro, nessa época de pandemia? Bom, o Teatro Municipal, eu sou bailarino, né? Estou atuando como bailarino, claro que dentro de outra perspectiva, porque na medida que você se torna um bailarino maduro, você deixa de atuar dentro daquele campo do virtuosismo técnico, por assim dizer, e passa a ocupar papéis chamados papéis especiais dentro do balé clássico, que são inúmeros, né? Inúmeros balés e inúmeros papéis dentro desses balés. Então, quando você atinge uma certa maturidade como bailarino, você passa a atuar dentro dos chamados personagens dos balés de repertório. O que me faz muito feliz, porque eu sempre tive essa dupla trajetória, né? Como bailarino e como ator. E esses personagens propiciam isso, exatamente, você entrar como ator, né? E com todo o background de bailarino que você é, porque aí você tem noção do gesto, noção de musicalidade, conhece muito a obra, porque você já esteve fazendo aquela outra parte da obra, não é? Virtuosa, e hoje você passa a fazer certos papéis que antes não eram reservados para você, não é? Então, isso faz com que a gente também domine aquele conteúdo, aquele espetáculo. A gente entende, porque a vida inteira, dentro do Teatro Municipal, os balés de repertório são montados e remontados. Então, com uma carreira tão longa como a minha, essa oportunidade acaba sendo uma oportunidade que muitas vezes ela se dá, não é? Nesse momento agora da pandemia, num dado momento eu recebi um telefonema, porque nós estamos trabalhando de forma online, eu recebi um telefonema de uma pessoa da equipe da direção do balé, me convidando para fazer a direção de alguns vídeos, por assim dizer, de um trabalho que eu pudesse criar com toda a liberdade, o que eu imaginasse, o que eu pretendesse, dentro da minha visão, do meu conceito, do meu valor. Me deu assim essa liberdade muito grande. E aí eu pensei durante uma semana o que eu poderia fazer, e a ideia era fazer um trabalho, um espetáculo em vídeo, ocupando um time de bailarinos, um grupo de bailarinos, que nós somos muitos no Teatro Municipal, e aí eu passei a trabalhar com 15 bailarinos. Dividi os 15 bailarinos em 5 grupos, com 3 em cada grupo, e coloquei para cada grupo o que seria a minha criação, a minha ideia, não é? E aí parti para essa criação, primeiro dando nome para o trabalho, Futuro do Pretérito, e que passou a ser um trabalho dividido em 5 episódios, porque na verdade todos os grupos tratam do mesmo tema, não é? Mas claro que cada um com a sua forma de dizer. Então, são vídeos em torno de 4 minutos, com música de Villa-Lobos, diferentes obras de Villa-Lobos, uma para cada vídeo, e também cada vídeo com um texto, ou dramático ou poético, na minha voz. Eu não apareço no vídeo, mas eu faço a interpretação dos textos e eles aparecem todos na minha voz. E fiz a escolha de 5, vamos dizer, ilustres, autores ilustríssimos, né, de valor internacional, inquestionáveis no seu volume, no seu valor,
Então, para cada vídeo, um deles foi Florbela Espanca, escolhida, Fernando Pessoa, Augusto dos Anjos, Caldeirão de la Barca e Oscar Wilde. E com isso, esses vídeos foram lançados, não é? Agora, super recente, está aí para todo mundo conferir no YouTube. É só buscar Teatro Municipal, acessar o YouTube, está lá. Futuro do Pretérito, episódio 1, 2, 3, 4 e 5. Foi um trabalho muito desafiador, muito singular e que trata de temas que estamos vivendo, né? A solidão, o medo, a angústia, o amor, a dor. E com isso a gente avançou nesse campo. Todos eles foram gravados em suas casas. Quer dizer, cada bailarino pegou o seu celular, filmou o que poderia produzir e toda a minha construção com eles foi dessa ordem. Eles enviavam material para mim, um primeiro material, eu observava, colocava para eles de volta a minha análise e depois eles mandavam outro e assim eu fazendo e assim a coisa foi acontecendo e se dando. Foi um trabalho muito especial, muito trabalhoso, mas extremamente prazeroso. Descobrimos muita coisa na maneira de atuar e na maneira de trabalhar dessa forma, não é? Então, eu convido todos vocês, aproveito aqui para convidar para que todos vocês assistam Futuro do Pretérito, com minha direção e com bailarinos, colegas meus, do Corpo de Baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É realmente muito bom esse trabalho de balé virtual que você fez em episódios e que eu também tive a oportunidade de assistir, porque você me enviou, e eu assisti com muito prazer e gostei muito. Agora, Roberto, você também tem um trabalho que é um projeto de dança para atores. Fale um pouco desse projeto para a gente. Bom, o Núcleo de Dança para Atores é um projeto muito especial na minha vida. Eu, durante muito tempo, estive atuando diretamente numa atividade ligada ao corpo do ator. Isso em sala de aula como professor, não é? E isso foi muito importante para que eu decidisse, num exato momento da minha vida, fazer com que essa minha experiência toda pudesse resultar na criação de um projeto sistêmico que pudesse ocorrer de maneira periódica, né? E essa vivência pudesse se transformar em algo com mais possibilidade de desenvolvimento. Então, para isso, eu tive a ideia de criar o Núcleo de Dança para Atores. Essa atividade, esse projeto foi criado em 2000 e dia 18 de novembro, agora último, fizemos 20 anos. Quer dizer, há 20 anos que eu tenho essa atividade, desenvolvo essa atividade. Hoje, como espaço de trabalho, de ensaios e aulas, nós estamos no Centro Coreográfico do Rio de Janeiro, que é um espaço reservado para dança, um lindo espaço, um prédio maravilhoso que fica na Tijuca, no Rio, e tem salas maravilhosas, tem espaço, o espaço físico como um todo é uma beleza, tem um teatro lindo, né, um teatro chamado Angel Viana, uma justa homenagem, e lá a gente atua com a nossa atividade. A atividade é, na verdade, um núcleo de dança, não é? Onde eu só tenho atores, né? O meu foco de interesse é o trabalho do corpo do ator. Então, para fazer parte do núcleo, tem que ter essa prerrogativa. Precisa ser ator. É claro que eu faço uma seleção. A cada semestre eu procuro observar se tem alguém interessado em fazer parte do núcleo. Eu procuro ver se tem alguma potencialidade musical, etc., e aí faço com que essa pessoa passe a integrar o elenco. Hoje o núcleo é composto por 16 intérpretes, né? Alguns já com uma longa data de trabalho comigo dentro do núcleo. O núcleo, a gente tem uma atividade de aula seguida de ensaios, não é? E sempre visando a cena. Então a gente está sempre ou montando um trabalho novo por ano, um trabalho novo a cada ano, ou remontando os trabalhos que já fazem parte do repertório do núcleo, né? E com isso a gente vai fazendo a nossa
na nossa caminhada. Esse núcleo, ele já revelou muitas questões importantes, valorosas para mim, como pesquisa do corpo do ator, que cada vez eu me surpreendo mais, cada vez eu busco mais, cada vez eu me enriqueço mais com essa descoberta e passo a fazer uma provocação para novas descobertas. Então, tem sido um trabalho muito importante na minha vida, na minha carreira artística, de grande valor, e que eu passo votos que isso ainda continue por muito e muito tempo, não é? E é claro que nesse momento da pandemia a coisa ganhou uma outra configuração, mas nem por isso deixamos de manter a nossa atividade ativa. A gente continua com as aulas, toda semana estou dando aula para eles, através desse online, não é? Desse sistema que a gente tem como recurso, e montamos um trabalho novo em vídeo, um videodança, não é? Que vai ser lançado agora, daqui a umas 2 semanas. Está praticamente finalizando a edição, onde cada um deles fez o vídeo sob orientação minha nas suas casas, e eu depois então fiz uma compilação de todos esses trabalhos para fazer o trabalho final, que dá o nome de Em Tempo, uma palavra por um gesto. Estou muito ansioso, embora eu conheça já, porque participo dessa feitura, mas eu estou muito ansioso pelo lançamento. Então, o Núcleo de Dança para Atores é uma atividade que tem me trazido muitas respostas importantes como ator, como diretor, como bailarino. É realmente importante esse trabalho, né, de reconhecimento da linguagem corporal para o intérprete, quer seja ator, bailarino ou bailarino-ator. Agora, Roberto, você tem uma trajetória na Escola de Teatro Martins Pena. Conte pra gente um pouco dessa sua história. Bom, a Martins Pena é uma escola importantíssima. Vamos começar por aí, não é? É a mais antiga escola de ensino técnico da América Latina em funcionamento. Então isso é um feito extraordinário. É uma escola que tem um legado, tem um histórico, tem uma produção de altíssimo valor. A vida inteira a Martins Pena transcorreu com trabalhos e aplicação de saberes de uma forma muito especial. E eu fico muito orgulhoso de ter pertencido a esse núcleo tão importante na formação de jovens atores no Brasil, né, por assim dizer. Quer dizer, especificamente no Rio de Janeiro, onde ela está situada, mas pela importância dela, a gente, vamos dizer, abrange o Brasil inteiro. Até porque muitos alunos de todo o país, né, se deslocam, às vezes, para cursarem a Martins Pena. Quer dizer, são alunos de suas regiões, de suas cidades, e vêm para o Rio de Janeiro para tentar uma vaga na Martins Pena e poder, então, de uma certa maneira, realizar o sonho, por assim dizer, não é? E dentro da Escola de Teatro Martins Pena, eu fiz uma série participei e atuei em várias frentes. Eu entrei em 1990 e fiquei até 2019, ano passado. Em 1990 eu entrei como professor de expressão corporal e dança, e assim permaneci durante esses 29 anos. Mas no decorrer desse caminho, eu atuei também como coordenador pedagógico durante 5 anos e meio, na gestão de uma professora querida da escola, chamada Rose Gonçalves, uma grande mestra e muito conhecida na área de voz, como professora e como preparadora vocal de inúmeros atores, espetáculos, televisão, cinema, enfim. E eu fiquei com ela durante 5 anos e meio, ali do ladinho dela, escolhido por ela para ser o coordenador pedagógico. Passou muito tempo e quando foi em 2011 eu fui eleito pela comunidade acadêmica, professores, alunos e funcionários, para ser o diretor da Escola de Teatro Martins Pena. Um cargo muito honroso, muito importante, que me fez muito feliz nesse sentido, porque é uma deferência ao seu trabalho, né? Ao seu nome, à sua história. E isso me fez muito feliz, porque eu fui extraído da comunidade acadêmica. Quer dizer, a própria comunidade é que me, vamos dizer, outorgou esse lugar. Então isso me fez muito feliz. Eu fiquei na escola trabalhando como professor o tempo todo e como diretor, mesmo como diretor. Enquanto diretor eu atuava como professor também.
participei com o professor de várias montagens, práticas de montagem, que são exercícios finais para a formatura da última turma, do último ano. Então, eu participei como preparador corporal, né, direção de movimento, das inúmeras montagens ao longo desses 29 anos. E mais recentemente, uma turma de alunos me convidou para fazer a direção da prática de montagem deles, a prática de montagem final de formatura. E eu, então, fiz, a convite deles, a direção do espetáculo. Aí já não era só a direção de movimento, aí já era a direção do espetáculo, né? Então, pude viver também essa experiência. Dei aula em curso livre, dentro da escola, porque a escola durante muito tempo manteve cursos livres para pessoas que queriam ter um primeiro contato, examinar os primeiros elementos do teatro, não é? Muito interessante, muito rico esse lugar. E eu também atuei no curso livre. Então, dentro da Martins Pena, eu vivi intensamente esses 29 anos. E saí em 2019 e fui a convite da Escola de Danças do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Maria Oleneva, a integrar o quadro de professores, o que foi para mim muito interessante, muito importante também, um novo desafio, onde estou lá até o presente momento. É muito recente, não é? E estou fazendo assim a minha primeira incursão, né, nessa experiência nova. No programa desse sábado, nós conversamos com o bailarino, coreógrafo, diretor e ator Roberto Lima. Roberto, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. E você? Eu quero aqui aproveitar a ocasião, né, para agradecer ao programa Entre Atos e à TV Teatro pela oportunidade conferida a mim para a gente bater esse papo tão gostoso, rememorando tantas histórias, recuperando tantas coisas, né, da minha emoção, da minha trajetória, do meu caminho, e agradecer sobretudo a você, Silvio, que é esse diretor e esse ator de longa trajetória, de longa data, pelo seu carinho, pela sua forma de estar aqui comigo nessa conversa tão interessante, e estou muito à vontade por estar aqui com você, recuperando um pouquinho das nossas conversas, da nossa história com o teatro, por assim dizer. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Eu espero que o programa tenha um alcance bacana, que as pessoas curtam essas histórias, não é? E que a gente ainda tenha um retorno disso, que isso vai ser muito legal, né, para nós. Saber do alcance e de como as pessoas receberam esse bate-papo, não é? Fiz aqui uma presença com muito carinho, estou muito feliz de poder estar dividindo tudo isso aqui com vocês, tá bom? Um beijo no coração e muito obrigado. E vocês aguardem, no próximo programa Entre Atos, um novo convidado, aqui, na TV Teatro. Aguardo vocês. Até lá!